Shalom, shalom família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é João Vitor, estou aqui do lado do Paulo Augusto. Paulo Augusto, é isso aí, pessoal. Galera. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um episódio para vocês. Já estamos muito felizes de estar aqui. Queremos agradecer também a sua audiência. E é isso aí, João. Como é que a gente está hoje? A gente está pesado também. Hoje, né? assim, né? Para quem está acompanhando aí, né, os nossos vídeos, as nossas lives, está percebendo que a gente só está subindo o nível. Rapaz. E hoje subimos o nível novamente. Estamos aqui com ele, nosso candidato a deputado federal, Sindolei. Sindolei, muito prazer, cara. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você se apresentasse aí para a galera. Desse esse muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse aí, João Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que as pessoas vão estar assistindo esse nosso bate-papo. Boa noite, Evandro. Ou bom dia, boa tarde, Paulinho. A todos que estão nos acompanhando. Para mim, é uma extrema felicidade estar aqui hoje, aqui nesse espaço da Primeira Igreja Batista. Muito admirado com a evolução, com esse espaço do podcast. Lembrando que aqui na Primeira Igreja Batista eu iniciei no ano 2007. Faz tempinho, né? Fiquei aqui até julho de 2011. Dezembro de 2008, acho que foi dia 15 ou 12 de dezembro de 2008, me batizei com o pastor João Marcos. Lembra João Marcos, Paulinho? Rapaz, eu lembro, você tem história, hein? João Marcos aqui, Paulinho, muito conhecido, muito querido, né, pela nossa comunidade. O Paulinho usava fralda na época, agora é Paulão, na época era Paulinho. Mas muito obrigado aí pela oportunidade, realmente muito feliz por estar em casa, ainda mais aqui na Primeira Igreja Batista, uma igreja que eu tenho um carinho imenso, bons momentos vividos aqui. Se as paredes falassem, a gente conseguiria resgatar diversas histórias. Mas muito obrigado mesmo. Ao longo do bate-papo a gente vai resgatar algumas aí para você poder contar um pouquinho da sua história. Exatamente. Antes da gente começar o nosso bate-papo... O que não pode faltar, Paulinho? Tem duas coisas, na verdade, né? A primeira eu vou apresentar, porque a gente tem um ritual aqui de quem faz o quê. A gente quer primeiro começar agradecendo nossos patrocinadores, certo? A Erva Trotes. Assim, a galera chega aqui, o pessoal começa a gostar mais do patrocinador do que da gente, né? O pessoal já começa a pedir, não, cadê meu copo, cadê minha erva? E aí, como de lei, como sempre a gente faz com os nossos convidados, o Sindolei hoje vai levar para casa aí uma lembrança hoje do nosso bate-papo, que é um brinde da Erva Trotes, nosso patrocinador, que deu os nossos equipamentos aqui. Então a gente está sempre bem servido. Queremos agradecer aí o apoio que a gente tem recebido. E agora o João vai fazer uma oração para a gente poder começar também, né, João? Exatamente. É de lei. Né? Então, antes da gente iniciar esse bate-papo, antes da gente orar de fato para começar, vou fazer aquele engajamento rápido, né? Rápido e simples. Pede para a galera aí, faz o apoio. Você que está assistindo, né? Aqui essa gravação, por favor, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, nos marque nas nossas redes sociais também. E é isso aí, né, galera? Bora começar esse bate-papo. Mas antes, Sindolei, a gente vai fazer aqui uma breve oração para que o próprio Deus nos conduza aqui nesse bate-papo. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um episódio. Obrigado, Senhor, por mais uma gravação. Nós pedimos a Tua presença, nós pedimos para que o Senhor fale conosco e nós pedimos, ó Pai, para que o público que estiver assistindo esse vídeo, ó Pai, entenda, que haja esclarecimento, que o Senhor esteja aqui conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Quer emendar já? Pode começar aí, puxou o ar. Pode, não, eu só queria respirar mesmo. Não, mas de lei, né? Mas, Sindolei, uma felicidade muito grande ter você aqui. E para quem não te conhece, você é de Paranaíba mesmo, né? Assim, pelo menos a minha infância inteira sempre soube que você estava aqui, a gente se conheceu durante muito tempo. Queria que você começasse contando aí, de onde veio o Sindolei, quem era o Sindolei aí quando mais novo. Imagine que quando criança ninguém pensa em ser deputado, né? Às vezes você quer ser astronauta, quer ser jogador. E quem era... Policial. Policial também. Mas quem que era esse garoto Sindolei? Bem, primeiro acompanhar aí a merchandising aí da erva. Pessoal, pode comprar que a erva é boa, viu? Indico. Muito gostosa. Bem, eu ia brincar, Paulinho, eu ia falar assim, quando você perguntou de onde veio o Sindolei, eu ia falar... Bem, vou falar, veio da barriga da minha mãe, mas... Bem, eu sou natural de Paranaíba, minha família toda paranaíbense, aqui da região. Nasci no antigo Santa Lúcia, hoje Hotel Sul.
Durante a infância toda, estudei na escola Vladislau. Minha vida sempre foi entre a vida do sítio, da fazenda e na cidade. Quando eu estou em Paranaíba, o lugar que eu sempre gosto de ir é ir para a fazenda, lá na região da Ponta do Guilhermão, é um lugar que eu relaxo. A gente lembra da infância, da molecagem, lembrar do tempo de tranquilidade, lá brincando. As brincadeiras de menino, né? Mas estudei aqui na Caminho, no ano 2007, passei pelo Objetivo, passei pela Escola José Garcia Leal. Quando eu terminei o colegial, no ano de 99, 2000, eu falei pro meu pai que eu não ia estudar mais. E aí, eu fui embora para fazenda. Meu pai me entregou 42 vacas de leite e eu fui tirar leite. Era ruim. Levantava 2 horas da manhã para sair meio-dia dentro do curral para tirar 5 tambores de leite. Foi um aprendizado porque era difícil, foi muito difícil. Mas logo veio a época da seca, igual está agora. E naquela época a gente não tinha trator para cortar a forrageira, para cortar a cana. Então tinha que cortar no facão, fazer um monte e depois triturar e jogar na carreta e levar para o coxo. Então a gente começava 2 horas da manhã e parava às 18 horas da tarde. Até que eu falei, vou voltar a estudar. E aí, pode perguntar, João. Você viu que compensava estudar mais, né, Sidonei? Você tem que tirar a lei de vaga, que eu acho que não é pra mim, não. Acordar 2 da manhã, pelo menos na escola acordava às 6, né? Não, eu gosto de tirar leite, mas ir lá tirar o leite de uma vaca tá bom demais. Só o suficiente pra você tomar ali, fazer uma graça. É só pra fazer uma graça mesmo. Mas aí, na dúvida, eu precisava fazer uma faculdade, mas fazer o quê? E aí, João, tem um ditado que fala o seguinte: só faz direito quem quer fazer direito e quem não quer saber, não sabe que curso quer fazer na vida. E esse foi o meu caso. Fui e fiz direito. Fiz direito pensando na possibilidade de um concurso público. Na época, eu passei também em agronomia em Cacilândia. Isso no ano de 2003. Iniciei a faculdade no ano de 2004. Passei em agronomia, mas preferi ir fazer o curso de direito, porque o pessoal falava que era melhor. E eu juro, eu não sabia nem ao certo o que fazia direito. Então eu pensei só na questão do concurso público. A vontade era ser jogador de futebol. Mas me faltou habilidade, como muitos, e também aos 16 anos. Uma coisa que eu sempre tive na vida foi vontade e persistência. Para mim não há limite. E para mim não há um impossível. Eu acho que o impossível está nas mãos de Deus e compete a gente correr atrás daquilo que a gente quer e a gente acredita. Mas eu tive que fazer uma cirurgia do joelho aos 16 anos, rompeu o menisco e isso me atrapalhou. Eu acho que se não fosse isso, eu teria partido para a vida do esporte, com certeza. Pela vontade, pelo esforço, a determinação. Assim, digo que você estava encaminhado ali na época. Sangue no olho. Tem que ter, né? E aí eu fiz direito em Santa Fé do Sul, viajando 5 anos de ônibus, daqui para Santa Fé, de Santa Fé para Paranaíba. Foi um momento bom de aprendizado. O bom da dificuldade na vida, Paulinho, é que a gente aprende o que é difícil. E quando a gente escuta as pessoas reclamando ou apresentando as dificuldades, quando você já viveu na pele, você sabe o que é a dificuldade. E hoje a gente vê, né, o pessoal aqui saindo de Paranaíba para Santa Fé, pessoal que vem de Cacilândia para cá. Na minha época também não era diferente, a rodovia horrível, continua horrível. Tinha tudo para melhorar. É uma rodovia que a produtividade, os grãos que saem aqui do estado de Goiás, Mato Grosso, Chapadão, passa tudo pelo 158 e vai para Porto Santos. Deveria ter uma atenção maior e, infelizmente, nós não temos. Quem está nos representando falta muito. E nas eleições, só para a gente sair um pouquinho, nas eleições de 2018, quando eu disputei as eleições, a minha proposta para a região seria, caso eleito fosse, seria lutar intensamente pela duplicação da BR-158. Eu não cheguei, a senadora Soraya foi eleita, pedi para que ela abraçasse a causa, ela abraçou, correu, cobrou,
Fiz audiência com o ministro Tarcísio, eu e o ex-vereador Pedrinho, do Armazém do Esporte, mas, infelizmente, tem um ditado, né? Uma andorinha só não faz verão, né? E, infelizmente, a política tem muito disso. Os nossos vereadores da região, deveriam ter cobrados cada qual do seu representante. Está aqui, ó, ainda a eleição agora novamente, diversos vereadores daqui, com outros deputados federais de mandato que já estavam, e não cobraram desses parlamentares para que pudesse fazer a diferença e olhasse pela gente. Cada um está olhando para o próprio umbigo, olhando para a sua reeleição, olhando para a sua qualidade de vida. E a política não é isso, a política não é individualista, a política é para o bem social e para a coletividade. Então, graduei em Direito no ano de 2008, aqui fui fazer estágio com Francisco Vieira de Andrade Neto, e foi quando vocês vieram para Paranaíba em 2009, não foi? 2010? Foi mais ou menos nessa época, 2009, 2010. Eu iniciei no ano de 2008 o estágio, e no ano de 2011 eu fui embora para a cidade de Dourados. Antes disso, trabalhei no Juizado Especial de Pequenas Causas e fui embora para Dourados com o Dr. Francisco Vieira de Andrade Neto. E lá em Dourados fui ser assessor dele. Quer dar alguma pergunta? Porque eu inicio agora... e vou embora. Não, aqui assim, a ideia é que você mesmo fale. Mas assim, só queria entender assim, nesse momento que você olhou para a sua carreira assim, do esporte, viu que já não estava mais dando certo, qual que foi seu primeiro impulso? Assim? O que veio, a primeira coisa que veio na sua cabeça é assim, cara, vou seguir aqui para me tornar um advogado ou concurso público? Como é que foi a virada de chave, né? A primeira coisa que veio para você seguir. A virada de chave, João, a gente tem que estar sempre preparado para ela. E uma coisa que eu tenho em mente, e eu agradeço muito a Deus, é a questão de ter sabedoria. A nossa vida, a gente só leva aquilo que a gente vive. Todo mundo vai morrer, vai chegar o fim para todo mundo. Então, quando você não conquista algo, não é o fim da nossa vida. A gente tem que saber que existem diversos direcionamentos, né? Então, quando aconteceu isso e eu não pude, o que eu fiz? Terminei o colegial, fui embora para a fazenda trabalhar. É o que eu gosto, mexer com gado, mexer com terra, pescar. E assim, eu fiz muito isso, né? E não, graças a Deus eu tenho uma família muito presente, me educaram muito, apanhei muito. Eu acho que a maior prova de amor de um pai, de uma mãe, não é adular o filho com presentes, viagens, mas é dar aquela cintada bem dada quando ele merece. A correção, né? A correção. Estamos começando a ver o nosso candidato conservador aqui, né? Não, mas até muito. Assim, a sua família, qual que era o direcionamento assim, para você? Ela falou, não, você vai, alguma coisa você vai fazer, você vai estudar? Ou assim, se você quiser seguir aqui na fazenda, mas vai começar a demonstrar, como é que era? A educação dos meus pais sempre foi muito boa. Então, quando eu decidi ir para fazenda, tudo que eu decidi fazer na vida, eles me apoiaram. Terminei, vou jogar bola, vai. Eu dava o meu máximo. Tudo na vida, eu acho que o segredo para você se tornar um grande vencedor é dar o seu máximo. E quando você não dá o seu máximo, porque você não está preparado para aquilo que você está tentando. Então, não é o teu sonho que te... Então, quando eu falei assim, vou para a fazenda, me apoiaram. Quando eu tinha 16 anos, antes disso, eu fui morar no circo. Morei no circo, 30 dias no circo. Estou indo para o circo. Pode ir para o circo. Lá eu me vestia de palhaço e vendia churros. Então eu tive isso estava com 16 anos. Eu posso falar que eu tive uma infância muito boa. Graças a Deus, eu nunca fui envolvido com drogas. É claro, né? Uma mãe e um pai que não perdoa uma cintada, né? Então você não vai fazer. Você não ia querer enfiar muita cara aí, né? Jamais. Mas assim, só uma questão de curiosidade, eu sou meio curioso às vezes, mas assim, por que do circo, cara? Cara, a Nath já tá olhando ali, ó. Todo rapazinho novo, você vai pro circo, é uma experiência nova, diferente, né?
E eu conheci uma moça, uma trapezista, uma morena muito bonita. Eu falei, eu vou pro circo. Agora começou a entender um pouco, né? Da onde que veio. Eu falei, vou pro circo. Tem alguma coisa diferente. Mas ninguém com 16 anos, eu vou pro circo. Mas não, porque eu gosto de ser palhaço. Isso não é os meninos aqui da igreja aí pro circo. Não, isso aí é... Um menino da minha cela falou assim, paizão, vou pro circo. Eu falei assim, não, mas quem que é a pessoa? Quem que é a moça? Fala pra mim, vamos conversar. E lá é vestido de palhaço, ia vender churros. Foi divertido. É uma experiência. Eu acho que tudo na vida vale, desde que você não faça nada de errado, de mal, que vem prejudicar alguém, né? E aí, passado, entre fazer agronomia ou direito, não opinaram, deixou seguir o curso. Quando eu iniciei a faculdade, quis aventurar, não tá legal, vou tentar ser ator de televisão. Tentei, fui, busquei, mas decidi que também não era o que eu quero. A gente vê aquela questão. É muito bacana, né? Você vai assistir um filme, você vê uma... Eu não gosto de assistir mais novela, mas você vai assistir uma novela, então quando você está assistindo, é gostoso aquilo, né? Mas a hora que você está vivendo a cena, para fazer tudo aquilo acontecer, isso não me agrada muito. Não é tão fácil assim, não é tão simples. Não é tão fácil, é frustrante. Em algumas situações é até humilhante, você tem que engolir muita coisa. Eu falei, não é isso que eu quero. Mas no ano de 2007 aí eu vim para a igreja, para cá, passei um ano estudando a Bíblia, livro de edificação, aprendi a estudar o direito. Você faz direito, Paulinho? Não, já fiz, no caso, engenharia de produção, mas o João aqui, ó... Eu tô cursando direito, tô no terceiro ano ali na UEMS lá, no Matutino. Direito não é fácil, né? Não, cara. Você apanha muito, você vai interpretar. E aí depois vem aquelas questões de correntes, diversas correntes para falar sobre um assunto. Direito é todo dia, né, cara? Um negócio que eu aprendi que direito é todo dia. E aí eu falava, poxa vida, como que... Eu olhava para o direito como se fosse uma ciência exata, né? Tá, mas ainda bem que não é uma ciência exata, né? Mas aí como eu passei um ano todo estudando a Bíblia, livro de edificação, acabei conhecendo através da Bíblia, me identifiquei uma forma para aprender o curso de Direito. Foi até que eu passei no exame da ordem em 2009. Como eu falei, em 2011, quando eu saí daqui e fui para Dourados, falei para meu pai, vou ser juiz de Direito. Seu pai é juiz, né? Vou ser juiz de Direito. E cheguei em Dourados, em julho de 2011, 6 meses dentro de Dourados, conheci o potencial de Dourados. Mas quando você foi para lá, já tinha um objetivo em mente de se era assessor? Na política? Não, assessor ou assim, você... Não, saí daqui sendo assessor. E fui para Dourados ser assessor de direito. Assessor juiz da terceira vara criminal lá, que estava aqui, que é o Francisco Vieira de Andrade Neto. Entendi. Lá em Dourados, eu conheci não conhecia a política, a gente já votava, mas eu não entendia nada sobre política. Eu gosto de falar que nós somos uma sociedade, infelizmente, analfabeta na política. É totalmente analfabeta. Você faz uma faculdade, você não entende nada e a faculdade não te ensina. E quando eu fui, o que me motivou foi o seguinte. Assim que eu cheguei em Dourados, tinha um prefeito que tinha sido cassado. E esse prefeito, todo mundo falava bem desse prefeito. Só que esse prefeito não tinha estudo nenhum. E, infelizmente, a nossa Constituição, ela fala que você não pode ser analfabeto. Você tem que saber, pelo menos, ler e escrever. Ou seja, ela fala que ela admite qualquer pessoa estar na política sendo um analfabeto. Com todo respeito, o fato de você ler e escrever não significa que você seja extremamente alfabetizado. O lado racional, tudo acontece através da política. E aí eu pude observar que as pessoas, geralmente, elas falam que não gostam de política. Mas como não gostar de política? Se tudo que acontece é através da política. A gente vive política antes do nosso nascimento, é claro, antes de você chegar ao mundo, a política, ela nos dá a oportunidade, pelo menos, de chegar ao mundo. Porque pode vir um legislador e aprovar a lei do aborto e autorizar qualquer pessoa a cometer um aborto. Ainda bem, graças a Deus, que no Brasil é crime cometer um aborto. É claro que existem algumas exceções, mas é crime. E ali, de uma forma um pouco radical, que o meu primeiro raciocínio foi para isso, e eu falo, graças a Deus, nós temos a capacidade de ser racional, de pensar
filtrar, construir no mundo imaginário. Quando eu vi aquilo, eu falei, poxa vida, eu vou estudar para ser um juiz de direito. É claro que, quando a gente vai pegar os deputados existentes hoje, todos graduados em direito, graduado em medicina, graduado em qualquer outra faculdade. Mas você vai para o campo vereador? Não, geralmente tem muitas situações que o vereador não tem primeira série, segunda série. Tem um vereador amigo meu, não é daqui, mas o cara, coitado, ele não consegue ler a ata do dia. Gagueja demais. Infelizmente, isso não tem. E aí foi aonde que eu falei assim, eu não vou reclamar mais da política. Eu vou para a política. E aí que eu fiz? Abri uma casa de açaí na cidade de Dourados para ficar conhecido. E aí as pessoas falaram para mim assim, você vai para a política, você tem que defender uma bandeira. Eu falava, poxa vida, como que eu vou defender uma bandeira? Mas assim, só para entender, assim, aí você está em Dourados, sendo assessor. E aí você não teve assim uma chave que virou, não teve assim alguém que você conhecia, você estava indignado, você olhava e falava assim, cara, isso não tá bom e eu quero fazer alguma coisa. E falou, vou ficar conhecido. Foi assim, do nada, foi assim, a motivação que você teve noite. Foi a motivação que ele teve, então, para entrar no ramo da política, foi justamente olhar para a política. Não teve alguém que falou assim, não, eu vou te chamar porque eu gostei de você. Não teve. Não, eu fui candidato de mim mesmo. Eu fui candidato de mim mesmo. Muito interessante. Atrelado a tudo isso, era 2 horas da manhã, eu estava estudando para o concurso, e eu, indignado, perguntei para mim assim, o que eu mais gosto de fazer? A minha resposta foi servir. Eu falei, poxa, servir. Na política, eu posso servir muito. Uma boa política, a arte da política é servidão. Não tem como você fazer uma boa política sem realmente servir, atender o mais necessitado, atender as grandes demandas, atender aquele que realmente oferece, o empreendedor, o que gera lucros. Então, a boa política é a servidão. Eu não tive, teve um colega meu na época, falou assim, você é candidato de si mesmo. Eu falei, eu sou candidato de mim mesmo, é isso mesmo. Mas aí o que eu fiz? No ano de 2012, procurei um lugar, aluguei e abri a Ilha do Açaí Golden, a primeira casa de açaí da cidade de Dourados. Vamos lá. Caramba, primeira? Primeira. Pô, mas essa questão do açaí, assim, eu imagino que foi uma questão bem estratégica, né? Sim, você queria ser conhecido. Sim. Você foi onde não tinha na cidade. E abriu a primeira casa de açaí. Foi uma questão estratégica, então. Exato, ponto estratégico, num bairro... Foi um bairro de classe média alta, onde praticamente toda a sociedade ali ia caminhar em volta do colégio, que é o Colégio Imaculada. Então, foi uma questão bem estratégica. Qual que era a dificuldade? Nunca tinha tocado nenhum comércio. A vida, escola, fazenda, campo. Ordenador de despesa? Nunca. Financeiro? Nunca. Então, meu amigo, eu tive que aprender do zero. E modalidade. Aqui em Paranaíba tinha o Point do Açaí. Tem ainda o Point do Açaí. Mas um antigo dono, né? Procurei ele para pegar uma assessoria. Ele me pediu R$25 mil. Aí eu falei assim, cara, não dá. Meu amigo, para eu ganhar isso aí com o meu açaí... Eu falei, não dá. Eu vou começar sozinho mesmo. Aí que eu fiz? Comecei sozinho mesmo. Fui, procurei. Peguei meu irmão, Sindonei. Ele tinha terminado a faculdade dele de engenharia ambiental em Fernandópolis. Convidei, ele foi embora para Dourados. E lá ele foi o meu braço direito, esquerdo, o racional. Eu fazia o lado político das coisas e ele a questão administrativa. E lá nós tocamos. E a ideia foi para disputar as eleições de 2016. No ano de 2014... 2013 eu abri, no ano de 2014 nós abrimos, tinha um amigo que estava passando por dificuldade financeira e ele queria abrir um negócio diferente. E eu falei, não, cara, vamos abrir. E eu, em Naviraí, hoje tem em Naviraí, Ilha do Açaí Golden, Naviraí, está lá, desde 2014, graças a Deus, é a fonte de renda desse rapaz para a família dele.
toda vez que ele me vê, ele agradece imensamente. Eu falo assim, cara, se não fosse você, eu não sei o que seria da minha vida, porque hoje isso daqui é a minha fonte de renda. E eu fico muito feliz porque é a nossa sementinha que saiu de Dourados e sobrevive em Naviraí. Como eu foquei muito no lado da política, eu acabei deixando o comércio um pouco... Segunda opção, assim, segundo plano. Exatamente. Um pouco deriva, né? Na verdade, o que ele sempre foi a minha lança. Então, o meu ponto de visibilidade. Em março de 2014, pedi a exoneração do cargo de assessor de magistrado. O juiz que eu trabalhava foi embora para Campo Grande e eu fiquei em Dourados. Peguei uma linha de cosmético para vender no salão, para conhecer a cidade, e abri meu escritório de advocacia e convidei mais 2 colegas para advogar junto. E ali eu comecei toda a caminhada. No ano 2015, disputei as eleições da Ordem, me tornei conselheiro do Tribunal de Ética da Seccional, de 2015 a 2018. E aí, no ano 2016, eu vim disputar a eleição para vereador pelo PSDB 45111. Era esse o meu número. E inclusive tinha um colega que trabalhava comigo, ele falou assim, você é candidato de si mesmo, você não vai a lugar nenhum. Eu falei, beleza, tá bom. Outros colegas falavam, você não faz 50 votos. Outros, você não deve ser candidato, sua família não é daqui, ninguém te conhece, o que você tem que fazer? Procura um candidato que tem condições de ser eleito, pega um dinheiro dele e amarra um cargo. Cara, e aí eu pensei o seguinte, para que eu vou fazer isso? Se na política é o único lugar que eu posso explicitamente ir para o debate, defender o que eu acredito, caso eleito sendo, trabalhar para que eu possa colocar as ideias em prática, convencer outras pessoas. E eu digo, sem medo de errar, para vocês que estão nos acompanhando, vocês 2, o Evandro está aqui, quem está nos assistindo, você só conhece o que é política o dia que você disputa uma eleição. Caso contrário, ninguém tem noção do que é uma política. A política, ela sangra, ela é humilhante. Não é você convencer que você é bom, que você tem grandes projetos. Primeiro, quando você sai candidato, o que eu escutei na época, você é uma pessoa tão boa, por que você vai sair candidato? É porque o pessoal já tem essa ideia pré-concebida, né? Já olha para a política. Já olha política. Inclusive, o cara dá o conselho porque ele já olhou para você, do jeito que ele pensa, ele fala, agora o cara tá querendo alguma coisa, né? Mas assim... Pode continuar, pode continuar. Não, pode me dar a pergunta. Falar. Mas assim, até quando você sai de Dourados ali, já tendo algumas coisas estruturadas, e aí você veio para ser vereador, disputar a eleição, ser vereador aqui em 2016. Assim, na hora, o que passa na sua cabeça? Assim, você, passa um pouco daquele negócio de, cara, e aí, eu vou mudar toda a minha vida que eu construí ali em Dourados, tanto de coisa que eu já consegui conquistar ali. Mas eu disputei a eleição para vereador, foi em Dourados, não foi aqui não. Não, então foi eu que confundi. Tá. Foi lá em Dourados. Eu queria até fazer a pergunta, assim, do porquê sair de Dourados, onde era, querendo ou não, assim, onde você era mais conhecido, independentemente do foi número, ele mesmo, né? Para ter vindo aqui para até fazer essa pergunta. Mas como não foi, então, assim, continuando, né? Eu até queria fazer uma pergunta assim, ô Zindolei. Eu acredito que você até vai falar disso, continuando a conversa. Mas como é que foi a sua reação depois de tantos pensamentos diferentes que você estava passando para você? Algumas pessoas falavam assim, bicho, você é maluco, não vai ter voto nenhum. Outras pessoas falavam assim, cara, você é bom demais, não vai para política, no sentido assim, cara, não perca o que você é entrando para política. E pro outro lado, os caras falam assim, mano, seja um sanguessuga, gruda num ali, amarra um carguinho ali e dali você tenta crescer alguma coisa. Em algum momento Como você foi a sua se cabeça? desanimou, assim, Pensou de falar, desistir, cara, vou manter o que eu já tenho, já era. era. Eu não vou meter nisso, não. Aquilo que eu falei assim, para mim não há limite. O impossível, nem o impossível é o meu limite, né? Enquanto eu tenho vida, eu tenho força para tentar o que ninguém tentou, desde que eu queira, né? Quando eu gosto de falar assim, que eu sempre fui o sapinho surdo. Você não vai conseguir, não vai conseguir. Não, eu não olho para essas coisas. Eu sei que tudo aquilo que você coloca Deus à frente, que você tem certeza que é possível, você vai conseguir, você vai conquistar, vai ter um momento certo.
E foi isso o que sempre me motivou. E quando eu entendi o que era política, e quando as pessoas falavam assim, para que você vai para a política? Política não é lugar de vagabundo. Eu parei e falei, poxa, se eu tenho um título de eleitor, vocês dois têm um título de eleitor, essa pessoa tem um título de eleitor, e ela reclama da sociedade, da forma política que as coisas estão acontecendo, é em razão da omissão dela. Então, é uma questão cultural. E por isso que eu falo que nós somos uma sociedade analfabeta na política. Quando você se torna omisso, alguém vai ocupar um espaço. Quando você fala, João, que na política só tem bandido, é como se você estivesse olhando no espelho e falando assim, eu também sou bandido. Porque o político de agora é o mesmo eleitor de agora. Não tem diferença entre a gente. Qual que é a nossa diferença? Nenhuma. A única coisa é que eu filiei um partido para disputar uma eleição. Então, quando as pessoas falavam assim, não vai, eu falava assim, eu tenho que defender minha ideia. E uma coisa que eu aprendi na vida, antes eu tinha muita vergonha de defender o que eu pensava. Hoje eu vejo o seguinte, tudo aquilo que você acredita, que você pensa, não tenha vergonha de dizer, não existe ideia ruim. Todas as ideias são boas, pelo menos para você ter em mente que ela, naquele momento, ela não vai a lugar algum. Ela vai te dar um direcionamento. Então, quando as pessoas falavam isso, e eu, observando, falava assim, poxa, o câncer da política. As pessoas reclamam da corrupção. Aonde está a corrupção? Está no mandato? A corrupção está agora. Ela está dentro do pleito eleitoral. Muitos eleitores, o dia que vocês saírem candidatos, vocês vão com vontade de mudança. E eles não querem saber da sua ideia. Ele quer saber do dinheiro que você vai dar para ele. Ele fala assim, ainda não fechei com fulano. Aí você fala assim, como é que precisa? Não, eu quero saber se você vai contratar. Enquanto a política, o pleito eleitoral for feito no financeiro, pode esquecer, a gente vai brincar de ter uma democracia falida, entre aspas. O que é democracia? A nossa liberdade de ir e vir, falar o que quiser? Será que é só isso mesmo? Não é só isso não, gente. Vai muito além. Uma boa gestão. Então, quando eu escutava isso, eu busquei algumas bandeiras. E eu tenho certeza que eu peguei as bandeiras mais coerentes e corretas, que até então eu nunca me afastei delas. O que eu falava? O SPB, que já teve, eu acho que teu pai estudou isso, meu pai deve ter estudado, que é a Organização Social da Política Brasileira. A gente não tem essa grade mais. E educação moral e cívica, isso não tem. Quer mudar a política? Introduza ela na escola. Não faça ideologia política. Não faça escola com partido. A escola tem que ser sem partido. Mas explica para que serve um partido político. Quais são as ideias de um partido político? Porque pelo menos você serve o deputado, né, o senador, como que a lei é feita e tal. Para que serve o mandato de um vereador? O que é um prefeito? O que é um deputado estadual? O que é um deputado federal? O que é um governador? O que é um prefeito? Ou um presidente? A gente tem uma visão muito distante disso. Então, quando eu conheci minha campanha, eu conheci Dourado disputando uma eleição de vereador. Fiz 506 votos. Não tinha família, os amigos começando do zero. E fazer 506 votos, você não tem nem noção do tanto que eu gastei. Eu gastei 10 mil reais. Tem vereador eleito aqui dentro, que gastou mais de 300 mil, no universo de 22 mil votos. Lá um universo de 140 mil votos. E o que eu vejo nisso com muita certeza? Eu encontrei 506 pessoas conscientes. Não é que as outras que não votaram em mim não sejam conscientes, você não consegue chegar em todo mundo, mas que acreditaram no meu discurso, acreditaram no posicionamento firme. Mas, graças a Deus, não fui eleito, não estava preparado. Tudo na vida tem a questão do preparo. Para você conseguir ter o domínio da situação, observar, saber diferenciar as coisas. Então, tem hora que a gente acha que está preparado e a gente não está preparado. A carne ela tem que ser quebrada, ela tem que ser amolecida. E aí, passadas as eleições, pode falar. Até junto com isso, assim, você estava falando de como foi para a eleição, né, para disputar. Você falou até um pouco do quanto você passou ali pelas experiências que te prepararam também.
Nesse momento de você achar um partido e se colocar ali como um candidato, também teve muito disso, você passou muito por isso, de as pessoas quererem troca de favor, falar assim, cara, ó, eu só lanço você se você já garantiu alguma coisa aqui. Foi difícil essa questão de achar um lugar para onde você sair, porque para sair você precisa de um partido, né? Sim. E querendo ou não, precisa ter algumas pessoas ali que vão te apoiar, e algumas pessoas só garantem esse apoio se não for da maneira certa, né? Sim. Então, como que foi isso para você? Não, na verdade, eu disputei pelo PSDB. O PSDB estava em alta naquele momento, em razão da campanha de 2014, Aécio contra Dilma. E que, graças a Deus, Aécio perdeu para Dilma, embora eu votei no Aécio. Que se o Aécio tivesse ganho da Dilma em 2014, o presidente Bolsonaro não seria presidente do Brasil em 2018. Que o presidente Bolsonaro ele nasce dentro de uma visão política nacional, em razão da indignação do Mensalão de 2008 a Lava Jato de 2012. E aí surge Aécio Neves, a prata da direita. Mas aí a Dilma vem e derruba as eleições. Ganha do Aécio. Você fala que se o Aécio tivesse ganhado ali, às vezes ia ter ficado mais ou menos, mas aí ia continuar assim e ia embolar. O presidente Bolsonaro não viria. O que acontece? Se a gente olha na linhagem política do Brasil, em momento nenhum um político, um candidato, falando a verdade, ganharia uma eleição. E qual que foi a flecha da vitória do presidente? A verdade. Essa foi a flecha da vitória dele. O discurso verdadeiro. O que acontece? Existe muita questão da modernização. E essa modernização, algumas lacrações que algumas pessoas tentam trazer o politicamente correto, mudando o que é tradicional, e isso é muito ruim. E quem é tradicional, quem tem os velhos costumes, eles não aceitam muito essa modernização. Então, se o Aécio tivesse ganho a eleição da Dilma naquele momento, ele ia seguir uma linha que o pessoal ia ficar mais neutro. E aí é como se fosse a direita no poder. E ali, naquele momento, eu comecei a entender. Eu não gosto muito dessa questão de direita ou esquerda, que eu vejo que muita gente no país fala que é esquerda ou direita, não consegue também entender a diferença de tudo isso. Nas eleições de 2018, as pessoas atrelaram a corrupção à esquerda. Não é bem isso. Tem muita gente que diz que é de direita e tem alguns posicionamentos de corrupção. E pessoas que é de esquerda que também tem. Agora, qual que é a diferença que eu vejo? E aí a esquerda ela acaba sobrevivendo um pouquinho. A esquerda ela é mais Robin Hood. E a direita, nessa parte, ela acaba sendo um pouco mais egoísta. Então, ela pegou ali, ela vai e doa. A outra vem, mas pelo lado pessoal. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? E aí, mesmo assim, por mais que venha o lado individualista, as pautas que a esquerda defende, pelo menos para mim, não me agrada. E aí, quando você conversa com uma pessoa, eu descobri que muita gente que fala que é de esquerda não é de esquerda. Você chega numa pessoa, eu desafio vocês, e quem está nos acompanhando também. Quando você encontrar uma pessoa que é de esquerda, pergunta para ela, por que você é de esquerda? E ela vai falar para você assim, que eu sou a favor da inclusão social. Poxa, a inclusão social é um princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá na nossa Constituição Federal, poxa. Então isso não é pauta de esquerda. Sou a favor da moradia social. Também é princípio da dignidade da pessoa humana. Não tem nada a ver com pauta de esquerda. E aí, quer ver? Fácil você pegar uma pessoa. Esses dias eu perguntei para uma pré-candidata a deputada federal do PSB. E eu fui numa questão muito simples. Eu perguntei para ela assim, tá, você fala que é de esquerda? Você é a favor do aborto? Ela falou para mim, você me fez a pergunta errada. Eu falei, então tá, me perdoa e me mostra qual é a pergunta correta. Aí ela perguntou, ela disse, você tem que me perguntar se eu sou a favor da prisão de quem comete o aborto. Eu falei, tá, mas me mostra a coerência disso. Se o próprio Código Penal já criminaliza quem comete o aborto. Então, poxa, a esquerda ela tenta trazer a ilógica, a falta de lógica, gerando uma lógica. Aí vem todas, ideologia de gênero e diversas
avacalhações que não fazem parte de uma sociedade evoluída e desenvolvida. Pelo amor de Deus, é retrocesso. Quando você pega a pauta de ideologia de gênero, pode passar 1000 anos, vai pegar a tua arcada óssea e vai fazer o exame e vai falar assim, é uma arcada óssea de um sexo masculino. O nosso DNA está ali, o gênero está ali. Não faz sentido. E aí você chega nessa pessoa que fala que é outra coisa muito interessante. Eu perguntei para ela, você mora de aluguel ou tem casa própria? Ela me disse, não, eu moro de aluguel, mas eu quero comprar minha casa própria. Eu falei, então vamos lá, você está no partido errado e você não é de esquerda mais uma vez. Primeiro, o teu partido PSB, ele é contra a propriedade privada. Você quer comprar uma casa dizendo que é a esquerda. A esquerda, para a esquerda, tudo que existe tem que ser do Estado, porque ele tem o domínio sobre tudo. Poxa, pelo amor de Deus, gente. É muita falta de conhecimento ou noção. Por isso que eu falo, muitos que falam que é de esquerda nem sabem o que é ser de esquerda. Esses dias eu vi um pré-candidato a deputado federal do PSOL defendendo a minoridade penal para 14 anos. Falei, poxa, ele está no partido errado. Cara, está defendendo pauta da direita agora também. Defendendo a... Qualquer outra coisa bacana que ele deve... A militarização das escolas públicas. Poxa, se esse partido ficar sabendo que ele está defendendo isso, vai expulsar ele do partido. Do partido que era, pessoal? Pessoal, aí você pergunta para ele, cara, você tem certeza que você é de esquerda? Eu sou de esquerda. Por que você é de esquerda? Porque eu sou a favor da inclusão social. Não faz sentido. O cara pega um negócio que está na Constituição, é a mesma coisa que falar que eu sou a favor da Constituição. Isso aí, todo mundo, né? É o analfabetismo político que a sociedade tem. Aí no ano de... Passando as eleições de 2016, no ano de 2017, ô Paulinho, fiz história na região da fronteira. Tanto eu fiquei muito conhecido no estado, ainda mais toda a região de fronteira. Fronteira que você fala com o Paraguai, né? Paraguai, a Bolívia ali, o pessoal, região. Caracol, Antônio João, Ponta Porã, Mambai, Paranhos, Carapó, aquela região toda. Eu fui na rede social e postei assim, poderia ter um cabra macho ou uma mulher corajosa que tivesse coragem de fazer um movimento para ir para o Paraguai abastecer os veículos em protesto sobre o alto preço dos combustíveis aqui no Brasil. Já imaginou? Que o imposto era demais, né? Não, a alta carga tributária acaba com tudo. Falei assim, já imaginou? 1000 carros enfileirados, escoltados pela PRF, indo até Pedro Juan Cabaleiro abastecer os veículos. Aí um amigo, jornalista hoje falecido, Nicanor Coelho, Mídia Flex, ele vai e faz uma matéria. Advogado douradense lança o maior protesto de combustível que já aconteceu em nossa região. E colocou minha foto e meu nome. Liguei para ele e falei, bicho, pelo amor de Deus, cara, eu nunca fiz movimento na minha vida. Ele falou, se vira que o fio é seu. E aí, naquele momento, eu entrei em desespero, que eu falei, caramba, morri politicamente, não vou conseguir fazer o movimento. E aí eu chamei alguns amigos, falei, cara, e aí, vamos? Vamos. O que acontece? No Paraguai, estava 2,65 litros de combustível. Saudade dessa época, ensinou. Saudade. Lá estava 2,65. Dourados estava 4,30. E lembrando que o Brasil, a Petrobras, ela produz o combustível e ela exporta o combustível para o Paraguai. Porque se ele é um país que não produz, consegue vender mais barato que a gente. Carga tributária. E lá tem um imposto sobre valor agregado, o IVA. Agora aqui não, aqui é uma multidão de tributos. Então, nós fizemos, e qual que era a ideia? Mostrar o nosso movimento a nível Brasil e a gente levar a nossa demanda para a Assembleia Legislativa e debater a questão de tributo. E nós conseguimos fazer um movimento, juntou gente de toda a região, saímos de Dourados, escoltado pela PRF, 130 quilômetros, foi lindo de se ver, meu nome correu para toda a região. Então o trem funcionou mesmo, que eu estou aqui escutando a história, querendo saber do desfecho, queria saber que isso acabou foi lindo, dando certo. Foi escoltado, carro na frente, tocando o hino nacional, passamos a fronteira com mais de 1000 veículos. Mais de 1000 veículos? Mais de 1000 veículos. Isso no ano de 2016? 2017, 3 de dezembro de 2017.
Deu até no G1 isso. Saiu em todas as mídias aqui do estado, da região Campo Grande para lá. Carro pra caramba. E tá, passado. E aí, qual que é a grande infelicidade? 3 de dezembro, próximo de Natal e Ano Novo. Pós-Ano Novo, o que vem? Carnaval. E como que funciona o Brasil? Para no Natal, 25/12, e volta quando? Volta só no Carnaval. Só depois do Carnaval. Ele é férias. O povo recebe salário, 13º, férias. E aí, meu amigo, quem está com dificuldade, as dificuldades acabam. Infelizmente, nosso movimento perdeu força, não conseguiu alcançar o que nós queríamos, que era levar a demanda. Fiz o protocolo na seccional, mas mesmo assim, pelo fato da gente ainda não ter uma história... Acabou perdendo o engajamento. Perdemos o engajamento. Tentei recomeçar o movimento em 2018, mas não deu. Mas mesmo assim, em 2018, participei da greve dos caminhoneiros na região. Quase fui preso também, quase. Mas preso por conta de quê? Porque veio um mandato da juíza da época, que os caminhoneiros estavam interditando a rodovia. E eu fui para lá. Quando chegou o mandato, a PRF levou, eu peguei, li, e estava lá, ou sai ou vai ser preso. Eu falei, olha, gente, se quiser prender, prende eu primeiro, e aí depois prende todo mundo. Aí os caminhoneiros, não, se prender ele, vai prender a gente também. Na época, o Brasil, o nome do PRF, ele decidiu não prender o pessoal, e depois, no outro dia, entraram todo mundo em acordo, que era melhor sair, tirar os caminhões da rodovia, mas manter um pouco parado ali, mantendo ainda aquela greve dos caminhoneiros. Graças a Deus, não fui preso, mas, infelizmente, contaram historinha, reduziram e depois aumentaram tudo de novo. E no ano 2018, pós as greves dos caminhoneiros, eu fui convidado para disputar as eleições para deputado federal. E aí, você manteve o mesmo partido ou você já se trocou o partido? Aí eu saí do PSDB, porque aí já tinha um homem disputando uma eleição com o mesmo discurso que eu tinha. É claro que eu aprendendo com ele muito, mas o direcionamento do discurso dele era semelhante ao meu, pelo menos o que eu achei. Uma pessoa que eu já acompanhava desde o Super Pop, lá em 2008. Eu gostava de assistir. Era que o pessoal brincava com ele lá e dava uma zoada. Era a época que o Super Pop tinha audiência, né? Eu sei que esse tinha audiência. Levava Bolsonaro para o programa, dava audiência. E aí eu fui para o PSL. Quando ele filiou ao PSL, eu fui para o PSL. Você percebeu e falou, cara, acho que aqui o partido que... Sim, até tentando entender, né? O partido que você estava, o PSDB, já não estava mais alinhando tanto o discurso. Você falou, cara, apareceu uma oportunidade que eu acho que faz mais sentido, se alinha melhor com o que eu quero, vou sair aqui por essa. Na verdade, não foi bem assim. Na verdade, um amigo, hoje nós não temos esta amizade mais, que é o atual presidente do PL, Rodolfo Nogueira, né? A gente era vizinho e ele ia sair candidato... Na verdade, o Bolsonaro esteve em Dourado dia 9 de fevereiro de 2018. E nesse período eu estava aqui, meu pai estava passando dificuldade na fazenda, e aí eu vim para Paranaíba e fui para a fazenda ajudar meu pai. Falei, não é justo, então eu vou ajudar meu velho. E aí eu voltei para Dourados, aí que eu engasguei com um cisquinho. Aí eu voltei para Dourados em março. Não, final de fevereiro, assim que eu terminei de ajudar meu pai. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que o presidente já havia convidado o Rodolfo para sair candidato a deputado federal. Aí eu cheguei no Rodolfo e falei, Rodolfo, se você quiser, eu te ensino tudo que eu aprendi na minha eleição de vereador. Eu posso coordenar a sua campanha. É claro, eu achava que eu podia. Não podia. Hoje eu tenho outros conhecimentos. Hoje eu estou preparado. Hoje eu entendi como que as coisas funcionam. E aí o Rodolfo falou assim, olha, Sinolei, se você quiser coordenar minha campanha, a gente tem que caminhar junto e tem que ter mútua confiança. Falei, legal. E aí nós começamos a caminhar o Estado, rodar o Estado, montar o partido, o PSL. Foi quando a senadora Soraya Tronic veio para o partido, o capitão Contar veio, o Trutz veio, o Luiz Ovando e o coronel Davi já estavam. E aí veio diversas outras pessoas para dentro da legenda. O Rodolfo me colocou como vogal, depois me colocou como tesoureiro dentro do partido.
E passado o tempo, ele falou assim, coloca seu nome para deputado estadual. Eu falei, não, bicho, eu já estou aqui preparado o meu emocional para fazer a tua campanha de federal. Não, coloca. Não, você não queria sair para... Não, eu não queria sair nem para federal, nem para estadual. Nos bastidores, ele ajudando. Queria ficar nos bastidores ajudando. Se eu tivesse vindo deputado estadual, eu seria deputado estadual hoje, com a votação que eu tirei na campanha passada. Mas aí ele me colocou para ser pré-candidato a estadual, fui. Passado, ele desistiu de disputar para federal e resolveu ser primeiro suplente da senadora Soraya Tronic. E aí me trouxe para ser deputado federal. Eu já estava com o emocional, tudo voltado para estadual, eu tive que desfazer e vim tudo para federal. Quer dizer, as coisas foram decidindo tudo em cima da hora ali. Na sua... Nessa eleição eu já não fui candidato de mim mesmo. O partido já veio, estava ali, precisava de fazer a legenda. E aí me colocaram. Eu olhei e falei, cara, é possível. Discurso, a linha da verdade. Dane-se. Você não precisa agradar. Basta falar. A verdade, gente. Todo mundo sabe o caminho da verdade. Todo mundo sabe a diferença do bem e do mal. Todo mundo sabe. E aí uma coisa muito legal que eu nunca esqueci. Aqui nessa igreja, no ano de 2007, acho que foi no ano de 2007 mesmo, nós fomos em um retiro em Termas do Tucunaré, 2007, 2008, uma dessas duas datas. Em Termas do Tucunaré, em Três Lagoas. E tinha um pastor, e ele disse o seguinte, devemos ter a arte da garça. Como andar no mundo sem se sujar. Como a garça, ela anda no meio do barro sem sujar as penas. E isso nunca sumiu da minha cabeça, né? Ela sempre ficou muito presente. Quer dizer, você está ali no meio das coisas, mas não deixar as coisas te contaminarem. Não deixar as coisas se contaminar. E aí, outra coisa que sempre me marcou muito é aquele filme... Eu acho que é aquele... Mas eu já tinha visto essa... Eu acho que Deus não está morto, uma coisa assim. Eu acho que é isso mesmo. Que esse aí filme existe, sim. Hã? Esse filme existe, sim. Eu acho que foi esse filme mesmo que tem... Que a pessoa chega e fala assim... Como que é? O frio existe? Acho que é do estudante, né? Que está na faculdade. O frio existe. O professor começa a questionar ele. Exatamente. E aí ele vem, não... O que existe é a ausência de calor. A escuridão existe? Não, o que existe é a ausência de luz. Deus... a maldade existe? Não, o que existe é a ausência de Deus. Então, eu sempre tive essas verdades muito presentes na minha vida. E aí, quando eu vi a campanha do presidente Bolsonaro, e aí eu me posicionei naquele segmento e nós fomos para aquela caminhada. Por isso que eu falo, quando você tem uma ideia na sua cabeça, não tenha vergonha de colocá-la em prática. Quando você for contestar a ideologia de gênero, não tenha vergonha, é simples. Qualquer pessoa pegar qualquer animal no mundo, e nós somos animal, mas nós somos seres racionais. Se fizer uma análise, um exame, vai perceber que faz parte de um ser humano sexo masculino. Então, não tem dificuldade da gente contestar essa situação. E ali eu fui naquele direcionamento, consegui fazer 19.819 votos, 2.763 em Paranaíba, 2.744 em Dourados, 6.200 em Campo Grande, quase 400 em Corumbá e Ladário. Visitei apenas 12 cidades e gastei R$10 mil para fazer a campanha. Caramba, você fez quase 20 mil votos já na primeira para federal. Primeira para federal. Foi porque, assim, muito bem. Para quem está assistindo de fora, né, e às vezes não conhece, mas o Mato Grosso do Sul também não tem tantos eleitores assim para... Assim, quem estava... aí eu já não sei, né, mas quem entrou como deputado, assim, qual que era o corte para a gente saber assim, quanto... O corte bateu... Eu tinha que fazer 50 mil votos. Mas foi bem. Eu não me considero como derrota, eu me considero como uma baita uma vitória. 19 mil votos que o presidente me deu, 819 votos que eu tirei. E estar alinhado ao presidente me ajudou muito naquele momento. O número era 17. Isso me possibilitou. Quando passou a campanha, o que eu fiz? Eu fui em todas as rádios que eu passei para pedir voto, voltei agradecendo. E o mais engraçado é que o Giroto aqui da Rádio Patriarca, em Cacilândia, ele falou assim, Sindolei, é muito difícil a gente ver quem ganhou passar para agradecer, imagina quem perdeu. Eu falei assim, mas eu vou voltar em todas.
E ali eu iniciei a minha pré-campanha de deputado federal de 2022. Nessa campanha ninguém me lançou, eu mesmo me lancei, lá naquele momento. Porque eu entendi a verdade, eu entendi, eu acho que quando você entende a missão ou a vocação que você tem que ir em busca disso e lutar com todas as forças. O que tiver de ser, vai ser. E para mim, minha maior vertente na política, eu falo que quem ganha uma eleição é quem disputa, quem perde é quem disputa. Mas o que mais me motiva, mais me emociona, é você levar o certo, posicionar, e eu falo pregar o certo, e quando você coloca, eu conseguindo conscientizar as pessoas, abrir a mente das pessoas e fazer com que vocês, jovens, eleitores, comecem a debater política, a importância das boas políticas, e a sociedade ela começa a mudar, eu já tô realizado. O fato de você sair e falar assim, o fato de vocês vão sair e falar assim, cara, eu gostei de Sindolei, o cara me motivou, o cara me despertou a vontade, a vocação de fazer a boa política. E eu vou disputar a próxima eleição com verdade. Não vou comprar voto, não vou dar gasolina, não vou dar cesta básica para ninguém. Você pode ajudar quem está passando fome. Você pode ajudar, mas você não pode atrelar essa ajuda a um voto. Qual que é o mal? A pessoa fala assim, eu vou te ajudar com um voto. Não, está errado. Ela vai votar em você para você fazer algo bom para ela dentro da administração pública, para ela ter o retorno disso. O político é funcionário público, ele não é um patrão público. E como que muitos vê o político como patrão público? Está errado isso. Exato. E assim, Sindolei, foi então, né, assim, na derrota, entre aspas, que você viu o caminho para onde chegar de fato na vitória, então. Exato. Os caminhos para chegar na tua possível vitória. Na campanha 2018, eu terminei ela com 2.500 seguidores na minha página de Facebook. 1.000 e pouquinho no Instagram. Instagram é chato demais para crescer. Infelizmente, cresce, e quem cresce no Instagram as coisas que são vulgar, geralmente, cresce no Instagram, né? É claro que sempre tem alguma coisinha boa também que cresce, mas o que é vulgar, geralmente, cresce mais rápido. Hoje, a minha página está com quase 49 mil seguidores. 46 do Facebook, 46 mil, 47 mil é dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Foi muito bem segmentado. 12 mil alguma coisa dentro do Instagram. Eu vejo que ser uma pessoa que não tem mandato e ser uma pessoa de chão, apenas tendo a oportunidade de trabalhar dentro do gabinete de uma senadora, assessorando, crescer dessa forma, porque eu consegui levar a verdade para muita gente. Muitas pessoas interessaram em acompanhar o nosso conteúdo. E vem. Hoje, a nossa pré-campanha de deputado federal dentro do estado está muito bem feita. Pela primeira vez, desde a divisão do estado de Mato Grosso do Sul, a região do Bolsão, Costa Leste, ela tem a grande oportunidade de ter o primeiro deputado federal eleito. O primeiro deputado federal eleito. Por quê? Essa região ela é muito distante, é uma região muito... tem poucos eleitores. Desconectada ali com a capital. Gente, vamos lá. Se eu pego Três Lagoas, 60 mil eleitores. Se eu pego Selvíria, 6 mil eleitores. Aparecido Taboado, votos válidos, 17 mil votos válidos. Inocência, 6 mil. Paranaíba, 22 mil. Cacilândia, 13 mil. Olha só, se eu pego essas contas, não dá 150 mil. Só a Grande Dourados, quer dizer, só a Dourados tem 150 mil. Campo Grande tem 600 mil. Quando eu pego a Grande Dourados, dá aqui 250 mil eleitores, quase 300 mil. Hoje, você tem que rodar essa região aqui, você vai rodar 700 quilômetros atrás de 130 mil votos. Dourados, dentro da cidade, tem 150 mil votos. Você anda nas imediações, vai te dar 200 mil votos. Então, fica tudo muito distante, só que a rede social nos ajuda muito. E aí hoje, graças a Deus, temos um grande trabalho na região do Bolsão, um nome muito bem lastreado dentro da Grande Dourados, dentro de Campo Grande e dentro de Corumbá. Então, o meu nome está pulverizado dentro do estado do Mato Grosso do Sul, o que é praticamente, humanamente, muito difícil para quem não tem família na política, para quem não tem um padrinho na política, para quem veio do zero apenas com a força de vontade de fazer a diferença. Eu vejo que tem candidatos, e assim,
Não estou falando mal, com todo respeito. Mas eu vejo que tem candidatos aqui que quer ser deputado federal, deputado estadual, e não saem daqui para fazer campanha. Não tem outras bases, não vai ganhar eleição. Apenas vai ser degrau para que outros de fora ganhem eleição. E aí a gente fica sem representatividade. Hoje eu venho muito confiante porque eu sinto, na minha alma, no meu coração, que realmente estou preparado. Quando, em 2018, 2019, 2020, a senadora Soraya pediu para que eu viesse para Paranaíba disputar a prefeitura. Se eu tivesse ficado em Dourados, eu seria vereador eleito hoje, Paulinho. Pode perguntar. Não, até, assim, eu tô vendo você contar um pouco de como foi essa história sua. Desde 2018, né, de como você observou o cenário político e tal. Não, levando a história que vem desde 2012. Não, sim, de tudo, né? Mas, assim, pegando esse ponto específico, a partir de 2018, onde você falou, cara, eu fui bem, mas não deu. Entendeu a jogada. Cheguei perto, mas não deu. Qual foi esse foco seu? Eu vi que você tem uma relação muito boa com a senadora que foi eleita, senadora Soraya, e ela até pediu para você vir aqui para tentar a prefeitura. Qual foi o seu foco? Assim, foi, olha, eu vou tentar aprender um pouco mais com ela, ficar um pouco mais perto, ou foi rodar o estado, ou foi, cara, eu vou tentar voltar em Paranaíba e fazer um pouco mais de nome. Qual foi esse foco seu de 2018 para falar, cara, em 2022 eu vou chegar? Tá. Quando eu vim aqui para a Primeira Igreja Batista, eu fiz diversos estudos bíblicos, né? Tanto com a Glaucia, com o pastor João Marcos. E uma coisa que é uma figura bíblica que eu sempre admirei é a figura de Davi. Sempre mesmo. E eu lembro, outro também foi Moisés. E eu lembro que quando ele teve a promessa, aí veio diversas tribulações para ele, sofrimento, dores, até que chegou o momento certo dele se tornar rei. E também o outro que eu admiro muito é Salomão. Então, a questão de pedir sabedoria a Deus. E aqui, durante os estudos, eu sempre pedi sabedoria e discernimento. Por mais que a gente via muitas coisas turvas, saindo da transição adolescente, jovem, vivendo dentro da casa dos pais, e depois vai para um mundo diferente, e começa tudo novo na cabeça, e tem que ser o Senhor, não o Senhor de nós é Deus, né? Mas vamos estar aqui dentro do mundo, aqui, né? Senhor de nós mesmos, no chão, construindo, nos defendendo. Eu entendi o chamado da política. E aí a gente vai aprendendo. Então, eu sempre busquei observar para aprender. Sempre busquei fazer analogia das coisas. E aí, eu sempre pedi para, embora, às vezes, em alguns momentos, tenha um temperamento um pouco estressado, e é natural, sou ser humano, poxa, não sou uma máquina. Mas eu fui observando, a gente vai amadurecendo. Graças a Deus não fui eleito em 2016, também não fui eleito em 2018, sou muito grato a Deus, não estava preparado. Às vezes é ruim você chegar em um lugar sem estar preparado. Por exemplo, poderia levar uma linhagem muito radical, não é isso. O ser humano é saber ouvir, saber servir, saber atender às necessidades no momento certo. Eu sempre tomei muito cuidado, né? Eu nem lembro o texto que está na Bíblia, mas que a mão direita entrega, a mão da esquerda não precisa saber. Então, sempre tomei muito cuidado disso, sempre pedi para Deus me precaver da vaidade humana, que é natural a gente ser vaidoso. Às vezes você vê um assessor de juiz, ele entra no fórum mais alto que o próprio juiz, o ego dele é tão alto. Ou às vezes a pessoa passa num concurso, passa por cima de todo mundo, não é isso. A vida não é assim. Então, eu fui amadurecendo. Quando eu voltei para Paranaíba, para disputar a prefeitura, eu voltei com as melhores intenções. O que me motivou a voltar para Paranaíba disputar a prefeitura foi minha família de Paranaíba, meus amigos de Paranaíba e uma igreja que eu tenho um carinho imenso, está lá em Paranaíba, que é a Primeira Igreja Batista aqui. E aí eu falei, cara, eu posso fazer a diferença em Paranaíba acompanhando o Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatina. Eu falei, se eu fizer o certo, eu conseguir motivar as pessoas a fazer o certo, eu atender e ensinar as pessoas a importância da política, eu posso ter uma cidade evoluída e desenvolvida. Então, o que eu não fiz em 2018?
O que eu jamais farei? Eu não comprei voto, eu não dei gasolina para ninguém e não negociei cargos na prefeitura. E mesmo assim, dos 6 candidatos, nós ficamos em terceiro com 4.407 votos. Todos os votos dos nossos 46 candidatos a vereadores transferiram para a nossa campanha majoritária. Então, foi muito assertivo. E nunca deixei de estudar política. Porque quando eu chego com o eleitor, como o voto, muita gente fala assim, o voto compra. Não, o voto você cativa também. E aí eu deixo o desafio para vocês dois, que são jovens e meninos novos, têm um futuro brilhante pela frente. A gente tem que amadurecer a nossa carne, ela tem que ser quebrada, para que a gente possa entrar, e a política é o lugar de pessoas que queiram fazer o bem, pessoas que gostam de atender pessoas que gostam de fazer a diferença. E aí vocês têm a grande oportunidade de entrar, fazer parte dessa leva de uma nova geração. E aí, passado a eleição de 2020, não sendo eleito, fui muito atacado em Paranaíba. O Sinolei não é de Paranaíba, a Soraya jogou ele de paraquedas dentro de Paranaíba, tá vindo para Paranaíba para roubar o dinheiro. Por parte de quem? Dos outros adversários? Os outros adversários. E também pela própria população, né? Porque se o cara que é eleitor de outro... Eu realmente, assim, o que falavam muito era justamente isso. Vai roubar o dinheiro. Não é daqui, não é daqui, não é daqui, não é daqui, não é daqui. E realmente, assim, o assunto que mais em pauta, que falava a respeito do senhor, era justamente isso. Vai roubar o dinheiro, vai levar um dinheiro embora daqui para Dourados, para Campo Grande. Nunca foi isso, nunca pretendi, nunca quis entrar na política para ser bandido. Se eu quisesse ser bandido, eu tinha diversas outras formas para ser. Eu busquei a política para fazer o bem, para fazer o certo, mudar o que eu acredito, conseguir conscientizar, incentivar a sociedade a entrar na política. Hoje, se a gente analisar aquilo que eu falo, a força do dinheiro, a Bíblia fala que toda a autoridade vem de Deus, né? Eu concordo com isso e creio nisso. Mas enquanto o dinheiro fazer parte da política, realmente, eu vejo que essas autoridades, muitas autoridades que entram comprando voto, não foi Deus que colocou. Na verdade, é o povo que está dando assim, uma certa legalidade ali para que as coisas aconteçam da maneira errada. Exatamente. Né? E aí não adianta reclamar depois, gente. Tudo acontece através da política. Boa, querendo ou não. E assim, o que você tirou de mais positivo fazendo essa campanha em 2020? Foi a prefeitura aqui em Paranaíba que você disputou. Você fala assim, todos os contatos com alguns vereadores, entendendo um pouco mais como é que é esse meio. O que você leva de positivo assim, hoje para a sua carreira política, a partir dessa disputa? Eu levo de positivo. 2022, né? Eu levo positivo o seguinte. Nunca tenha medo de posicionar a verdade. Tentando conscientizar as pessoas. O lado certo, verdadeiro, a mentira, chega um certo momento, ela vai ser desmascarada. A verdade, não. Vai chegar um momento, a pessoa vai falar assim, sabe o que é verdade? Então, nós, passado a campanha eleitoral, e uma coisa que eu sempre tomei cuidado aqui, eu falava assim, o maior mal da política é quando um candidato perde, ele pega o mandatário e começa a atacar, e falar mal, para fazer esse cara dar errado, para que na próxima ele venha forte, e ele ganhe a eleição. Eu falei assim, eu jamais vou fazer isso, e eu nunca fiz isso. Quando passou as eleições, fui agradecer meus votos, encontrei o prefeito eleito, o Maicon. Falei, parabéns, você agora é o nosso prefeito, meu prefeito. Votei em mim, mas você agora é meu prefeito, poxa, eu tenho que respeitar. Almoçamos juntos, mas muita gente não entendeu aquele negócio. Agora, por que eu tomei essa atitude, Paulinho? A política é para o social, é para a coletividade, não é para o individual. A partir do momento que eu faço do pleito eleitoral uma briga, uma guerra, eu estou pensando em mim. Eu tenho outros interesses e eu nunca quis isso. Agora, o que eu quero? Que as pessoas divergem do campo de posicionamento. Por exemplo, você disputa uma eleição e eu também disputo. Mesmo cargo, prefeito. Você fala, eu quero fazer, vamos fazer aqui, eu quero fazer um pontilhão, um exemplo, eu quero fazer um pontilhão aqui na Califórnia, um viaduto, para entrar e ir aqui na Coab.
E eu falo, não, eu não quero fazer pontilhão, eu quero fazer rotatória que é mais barato e compensa mais. São campos de ideias que divergem. Você traz, eu quero criar a guarda municipal em Paranaíba que precisa. Eu digo, guarda municipal não precisa. O que é importante é construir creches e hospitais. Isso é o campo de ideias. Então, se a maior parte da sociedade defende isso, você vai. É isso que eu penso que a sociedade ela tem que caminhar para o voto. Por exemplo, hoje, eu como pré-candidato a deputado federal, eu entendo que eu sou um grande apaixonado pela educação. Para mim, nada muda. Não adianta eu falar de saúde, não adianta eu falar de segurança pública. Não adianta, tudo começa através da educação. Eu defendo a integralização do ensino público. Uma vez que o ECA, de uma forma acertada, foi criado, mas, por outro lado, ele deixou de trazer outros grandes deveres por parte do Estado, o Estado, então, tem que se responsabilizar, se posicionar sobre isso. Vamos lá. Quando eu era criança, eu poderia ir para a fazenda e trabalhava junto com meus pais. Hoje, se você pega uma criança, um adolescente aí de 12 anos, ele não pode trabalhar para repor mercadoria dentro do supermercado. E a Bíblia fala que o trabalho edifica o ser humano, do teu suor você comerá o teu pão. Agora, a partir do momento que o Estado proíbe esse adolescente trabalhar, ele está dando condições para aqueles que não têm condições de fazer um curso técnico, de ter alguém que cuida dele durante a tarde, que ele esteja na rua aprendendo a fazer coisa errada. E aí a gente tem hoje um grande número de adolescentes envolvidos no mundo das drogas, na prostituição. Por quê? Ele vê um outro amiguinho com tênis melhor, ele quer. Aí ele vai fazer coisa errada. Vai pelo caminho mais fácil. Ele vai pelo caminho mais fácil. Então vamos lá. Integralização do ensino público. Gente, hoje, se você comete um crime, você vai preso, você vai passar dia e noite preso. O Estado consegue te dar janta, café da tarde, almoço e café da manhã. Por que não as nossas escolas serem integralizadas, período integral? A hora que o pai sabe que 7 horas da manhã você está dentro da escola e às 17 horas, a hora que ele sai do trabalho, você está voltando para sua casa. Isso da primeira série até o terceiro colegial. Até o terceiro colegial. Você, até algumas formas, oportunidade de trabalho, tá bom, pode ter alguns outros meios, mas até o terceiro colegial. É só o estudo, o conhecimento para acabar a desigualdade social. Não há uma outra forma. A roda existe, eu só tenho que fazer ela funcionar, que ela dê certo. Então, quando eu trago isso, café da manhã, almoço, café da tarde, a jantinha, a hora que sai, essa criança, esse adolescente, ele volta para casa com segurança, bem se posicionado, levando conhecimento para os seus pais, curso técnico profissionalizante, é claro, acompanhado mediante teste vocacional para que essa criança não seja colocada em um posicionamento e ela não tenha vocação para aquilo. A partir dos 12 anos, olha lá, técnica agrícola, técnica de finanças, técnica industrial, técnicas de venda, diversos cursos para você inserir essa pessoa dentro do mercado de trabalho. Aos 16, 17 anos, ela termina o colegial, ela já está preparada para ir trabalhar e se preparar para entrar numa faculdade. Ela consegue entrar mais cedo dentro do mercado de trabalho e se qualificar. O próprio Estado vai ganhar muito com isso, mas quanto mais novo trabalhando, mais tributo vai arrecadar. Vou mudar isso? Não depende de mim, mas é ideias e projetos que a gente tem que levar para o debate e colocar em votação e fazer com que o Estado olhe e fale assim, poxa, é verdade, é muito mais barato construir escola do que construir presídio. É muito mais vantajoso abrir concurso para professores do que para agente carcerário. Nada contra a profissão dos agentes, mas uma sociedade educada, qualificada, preparada, você vai precisar de menos segurança pública. Você vai gastar com menos presídio. É muito mais fácil você formatar aquele que está iniciando a sua vida adulta, passando pelas esferas da fase de criança, adolescência, do que você recuperar um marmanjo que já está tudo formado. Não é que não recupera, mas é mais difícil. Então, o trabalho é maior, né? O trabalho é maior. Então, se nós queremos ter um Estado desenvolvido, evoluído, a gente sonha tanto em primeiro mundo, poxa, a gente nunca vai ter o primeiro mundo
ser um primeiro mundo com tudo que nós temos. Olha, o nosso país é o país mais rico do mundo em toda situação. Mas nós não somos. Enquanto não mudar a questão da educação, a gente não vai evoluir. Enquanto a sociedade não aprender dentro da escola, o menininho de 7 anos da primeira série, saber que existe um vereador que aos 16 anos ele vai votar, que existe um deputado e que ele pode ser presidente do Brasil a qualquer momento, dentro da idade, acompanhando os requisitos. Antigamente eu via um político e achava que ele tinha sangue azul. Brincadeira à parte, mas hoje... Você vê isso como muito inacessível, né? O cara está ali muito distante. Exato. E assim, a gente fala muito dessa questão de primeiro mundo, né? E eu, particularmente, eu acredito que o primeiro mundo, ele nasce na cabeça, né? Ele nasce em nossa cabeça. E assim, o nasce na cabeça, que eu falo assim, não é a pessoa querer ter um país de primeiro mundo. Eu acredito em a pessoa já pensar como um país de primeiro mundo. Assim, eu sou um país de primeiro mundo, então tenho que agir como um país de primeiro mundo. Então, acho que aí as coisas começam a funcionar. Porque querer, qualquer um quer. Agora, a gente tem que desde já se posicionar com a cabeça de um país de primeiro mundo. Uma cidade desenvolvida, né? Um estado desenvolvido. Então, acho que quando isso começa a ser implantado nas nossas cabeças, é onde as coisas começam a fluir mais fácil. Né? Até, Sindolei, queria emendar aqui esse assunto que a gente levantou, já olhando um pouco para as suas propostas aí de 2022, porque como deputado federal, assim, é uma casa que olha para o Brasil de maneira ampla. Claro. Muito do que você já está falando é de visão de longo prazo, para estudo, é coisa para décadas. E assim, queria saber se primeiro essa é a sua maior bandeira lá dentro, se a educação é algo já olhando para as pessoas que vão ser formadas, e quais são as outras também, coisas que você está batendo, porque se você entrar vai ser aquilo que você vai defender. Como que está sendo essa estratégia sua? O que acontece? Quando eu trago essa parte da educação, porque realmente é uma situação que me preocupa, e se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente tem que caminhar por esse lado sem deixar as outras coisas de lado. Então, é tudo em um comum acordo, a gente tem que tocar essa situação. Mas uma questão muito importante, quando você, por exemplo, o nosso estado ele é muito rico dentro do agro, e a gente vê dentro do período eleitoral as pessoas falando assim: eu vou lutar pela reforma tributária do nosso estado, do nosso país, para a gente trazer indústrias, empresas, e vamos industrializar toda a nossa matéria-prima. Primeiro, Paulinho e João, eu falo para as pessoas que não existe reforma tributária se não houver uma grande reforma política no nosso país. Atrelada à reforma política, uma reforma administrativa. E por que eu falo isso? Reforma política, reforma administrativa e reforma tributária. Hoje, quando você sai candidato, em qualquer esfera que você vai, vamos imaginar um prefeito, ou vamos imaginar o deputado federal, a campanha que a gente está agora. O que acontece? E a campanha de governo? A gente roda os 79 municípios, concorda? Eu saio de Paranaíba e vou para onde? Lá em Corumbá pedir voto, porque só os votos aqui não me elegem. Eu saio de Corumbá, vou lá para Dourados pedir voto, porque só os votos daqui, lá também não vai me eleger, ele vai dividir. A gente fica correndo feito uma barata tonta dentro do estado para ganhar voto. E depois a gente fica brincando de atender às necessidades de cada região. Lembrando que a função mais importante de um deputado federal, de um senador estadual, é a parte da legislação. Só que as pessoas, a sociedade em comum, por não entender a importância, o que faz cada parlamentar, ela foca só na cereja do bolo, que é nas emendas. E cada parlamentar tem, hoje, deputado federal, tem 15 milhões de emendas, 7 milhões e meio é para a saúde. Isso é o mínimo. Se eu colocar R$1 milhão em inocência, é muito dinheiro. Se eu colocar R$1 milhão em Campo Grande, não é nada. 7 milhões e meio não é nada para você dividir em 79 municípios. E aí, sem falar dos compromissos que, às vezes, o parlamentar ele começa a fazer. Ele coloca uma emenda de R$1 milhão lá em Costa Rica, aí ele chega no prefeito: olha, eu preciso de 2 cargos dentro da prefeitura. Esses 2 cargos é para me garantir na minha reeleição. Coloquei 2 milhões lá em Corumbá, olha, eu preciso de 5 cargos dentro da prefeitura. Esses 5 cargos é para a pessoa pedir voto para mim na próxima eleição.
não é defender as ideias. E aí, por que eu falo isso? Se eu trago para o voto distrital puro, e essa é uma das melhores vertentes que tem que acontecer, eu posso dividir o Estado em 8 grandes distritos. E vamos fazer uma conta fácil? Cada distrito fica com 10 municípios, que são 79 municípios. Então, eu, deputado federal, aonde eu iria? Os 10 municípios dentro da minha área distrital. Poderia pegar Três Lagoas, Selvíria, Aparecida, Paranaíba, Cacilândia, a gente subia e pegava esse macro de 10. Não ficava muito mais fácil para a gente administrar? Quando o candidato, ele sai, vamos imaginar uma pessoa mau caráter, ele sai candidato lá na região de Ponta Porã. Às vezes faz parte até de facção criminosa. E ali todo mundo sabe, mas ele vem para cá, ele agrada todo mundo. Paga cervejinha, paga churrasco. Ele tá com dinheiro, né? Igual você falou, se ele for ali do tráfico... Ele tem dinheiro. Ele joga o dinheiro, ele ganha uma eleição. O que esse cara vai fazer de mudança pelo país? Nada. Mas lá ele teve pouco voto, mas para cá ele tem. Então a gente já começa por aí. Se eu tenho o voto distrital puro, dentro do meu distrito, os 10 municípios, quem mora ali tem mais condições de me conhecer e em todas as pontas, de todas as formas. É mais fácil você ter acesso às informações dessa pessoa. Então a gente tem chance de errar menos. E aí o que acontece? Fica mais difícil de você conseguir inchar a máquina pública. Então aí eu consigo fazer uma reforma política, ela me facilita a reforma administrativa. Havendo uma reforma administrativa, o enxugamento dos gastos da máquina pública, a máquina pública ela não é uma sociedade, uma empresa privada. Ela não gira para produzir dinheiro. Ela ganha dinheiro e distribui o dinheiro que ela ganha, pagando funcionários e diversas coisas. Enquanto não houver isso, não tem uma reforma tributária. E é importante para o nosso Estado e para o nosso país ter realmente uma grande reforma tributária. Hoje já se discute, né, no Brasil o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, o Imposto Único. Agora, enquanto não houver as outras reformas, a gente não vai ter essas grandes mudanças. E aí, o que favorece empresas, indústrias para vir? Hoje o Estado, hoje estava em Chapadão, o maior produtor aqui dentro da nossa região, ali em Chapadão. Tá ali, por que as blusas, as roupas não são feitas aqui na região mesmo? Ele produziu ali, por que essas não faz a indústria de processamento do algodão aqui em Cacilândia, para desenvolver a região? Por que não vem aqui para Paranaíba as indústrias de confecção de bolsas, blusas de couro? Uma vez que o nosso estado ele é rico na pecuária. Cadê essas indústrias? Mas não, a gente produz, para onde vai a nossa matéria-prima? Vai lá para a China, Coreia, Japão, outros lugares, depois volta industrializada. E aí o que acontece? A gente poderia ter uma sociedade, todo mundo empregado, ninguém desempregado, e a gente teria um Estado mais evoluído. Mas pensando politicamente, o que é melhor? Eu ter a pessoa independente ou as pessoas dependendo de mim por uma cesta básica, um vale-renda? Politicamente. Se eu quiser voto, eu quero todo mundo depende de mim. Né? Todo mundo dependente de você. Essa, infelizmente, é a nossa política. E por que eu falo isso? Porque eu não tenho medo de colocar o dedo na ferida. Eu não tenho. A gente tem que falar a verdade, posicionar, mostrar onde está o câncer. Quer mudar o nosso país? Vocês, jovens, eu estou com meus 39, caminhando para os 40. Se a gente quer ter um futuro na nossa velhice, influenciar a juventude a pensar de forma correta e entrar na política para fazer o certo. Na política não é lugar de bandido, é lugar de pessoas decentes que queiram fazer a diferença, queiram fazer o certo. Através da boa política, a gente tem uma grande transformação de mundo. Uma péssima política, a gente está na situação que a gente está. E vocês que são cristãos, convivem na igreja desde quando nasceram. Se a igreja não acordar para isso, não trouxer a temática da política, a importância da política para dentro dela, que o Estado vai demorar a fazer isso acontecer. Se a igreja não trouxer isso, e eu já ouvi muita pessoa falar assim, na vida não se discute política, futebol e religião. Tá, vamos lá. O que adianta eu discutir com você o jogo de São Paulo e Corinthians? Nada. E a religião? Nada. A salvação é individual. Você, ou se você quiser acatar, acata. Então, e a política? Não.
A política ela vai influenciar na vida do ateu e de quem não é ateu. Então, a política ela tem que ser discutida sim. É a nossa qualidade de vida. Se a igreja não entender que debater política é pregar o evangelho, ela corre o risco também de se sucumbir diante da omissão dela. E se a gente não fala nada, você acaba sendo governado aí por quem está dando Já cara. tem diversos parlamentares que têm projetos para retirar diversos textos da Bíblia. E tanto é que na Bíblia diz, né, que a chuva que cai para o ímpio é a mesma chuva que cai para o justo. Então, a chuva cai para o justo é a mesma que a chuva cai para o ímpio. E é a mesma coisa na política, né, cara? O mesmo governante é tanto para a pessoa que é justa, tanto que a pessoa que é injusta, tanto que é para a pessoa que gosta, tanto que a pessoa que não gosta. É para todo mundo. Então, assim, realmente, por exemplo, nós, né, que somos cristãos, a gente não é uma questão nem de imposição, é uma questão de você se manifestar, né? É questão de você falar, de você expressar aquilo que você acredita, da mesma forma que a outra pessoa não acredita, ou da mesma forma que na questão da política, um partido acredita, um partido não acredita, né? Então, realmente é essa questão, né? Se a gente não fala, a gente é engolido por aquilo que estão falando. Sim. Né? A questão não é quem engole ninguém, é questão de você falar o que você acredita, né? E como você disse, né? Acata quem quer. Acata quem quer. E aí eu deixo essa missão para vocês dois. Debatem com os pastores da igreja. É importante. É uma forma de sobreviver e levar conscientização aos membros, às crianças que vêm surgindo. E a gente, uma vez sendo eleito, levar essa temática para a discussão lá dentro e fazer um mandato municipalista, caminhando, reuniões, palestra, conversando e tentando conscientizar e levantar o maior número de pessoas que queira fazer o bem, vir para a política para fazer o certo. Atendendo, né? É claro, com um mandato, aí a gente tem que falar da cereja do bolo, o que para mim é o menos importante. O mais importante é o campo da legislação que influencia nas nossas vidas. Mas a gente vê um estado ainda muito carente, onde necessita muito da atuação do Estado, braço forte, para atender as demandas dos mais necessitados, buscando ajudar aqueles que produzem, que mantêm, que dá vida para o nosso Estado, que é o agro. Realmente, no Brasil, tem que repensar na questão do incentivo à produtividade. Se não fosse o agro, nós estávamos ferrados durante essa pandemia. E, felizmente, o agro ainda manteve a gente nos alimentando, tendo ainda o recurso e os ganhos. Hoje, a nossa região, a minha mesma proposta em 2018, por mais que tenha a discussão da privatização da SBR-158, mas o que adianta essa privatização da forma que eu fui hoje lá em Costa Rica, eu gastei R$ 22,40 para ir, R$ 22,40 para voltar de pedágio, pegando uma pista horrível, simples e sem acostamento. Gente, eu sendo mandatário, eu teria vergonha se eu não debatesse isso, se eu não discutisse isso. É inaceitável a gente aceitar essa situação. Agora, o que a gente não pode? Não pode brincar de fazer as coisas. Olha, o papo tá bom, mas aí a gente empolga e a gente vai entrando. Hoje, dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul, se você comprou uma fazenda, você tem 20% dessa área que você comprou de reserva. Para quê? Produzir oxigênio. Para quem? Para nós mesmos e para o mundo que já desmatou as suas matas. Se é a favor do desmatamento? Não, eu sou a favor da preservação. Mas vamos lá. Se falam pela preservação e a produção de oxigênio, então por que ainda existem veículos movidos por combustível fóssil? Poxa, já existem tintas que canalizam energia solar e abastecem o veículo. Baterias que canalizam tudo isso e a partir do momento que ele entra em locomoção, gera energia. Não precisava mais de combustível hoje. Tudo poderia ser movido por energia solar e depois pela própria força do próprio veículo com suas baterias recarregadas. Então a gente brinca, a gente vive um mundo de faz de conta.
todo mundo um dia contando mentirinha. E a gente vai aceitando e a gente leva a como tudo se fosse verdade. Não, para aí, já está na hora da gente fazer um porquê. E esse produtor que investiu ali o seu dinheiro, ele vai tirar do seu capital 20% em razão de outros que já desmataram por falta de responsabilidade e não buscaram a se reconstruir. O Brasil paga mais de 1 bilhão por dia de juro por dívidas externas. Porque essas dívidas, esses juros, já não estejam sendo abatidas através de um crédito de carbono aí produzido pelos próprios produtores que produzem. Cadê o debate? Cadê a discussão sobre isso? Será que a gente tem que entregar tudo que nós temos? O mundo vai ficar cobrando essa fatura do Brasil? E o Brasil sendo, como dizem, né, o celeiro do mundo, o pulmão do mundo? Será que é isso? Eu acho que quando a gente começa a mudar esse raciocínio e trazer isso para o debate, muitas coisas podem e começam a serem mudadas. Na verdade, eu estou na política para fazer o bem. Eu entendi a missão de estar na política. E a política é a arte de servir e fazer a diferença. Casas. Eu já ouvi candidato falando o seguinte: chega e promete casa para todo mundo. Você vai, cara, para que eu vou prometer? Na eleição passada, João, eu ouvi uma senhora falando assim: eu vou votar no candidato tal porque ele foi o único que falou que ia dar casa popular. Eu falei: moça, por que eu vou falar que eu vou dar casa popular se eu não sei como vai estar a situação do nosso país, essa pandemia? O que eu prometi eu tenho que cumprir. É claro, você acha que se tiver condições eu não quero fazer casa? Você acha que eu não quero que todas as pessoas tenham casa? É claro, também tem que mudar a legislação, um pouco mais severa. Você pegou a tua casinha? Peguei. Você vai vender? Não. Já tem a legislação, né? Mas mesmo assim, você quer repassar para... Você fez as adaptações, quer repassar essa casa porque você não quer ela? Dê, mas você nunca mais vai pegar a sua casinha de novo. E faça os projetos sociais, mas entrega algo com qualidade. Eu já vi casa, olha, dá dó, mas é melhor morar numa casinha assim do que de barraco de lona, com placa de muro, que você olha num vão do outro, você vê dentro da casinha. Eu nem vou falar a cidade, mas eu vi. Será que é isso? Quantos que vieram para essas casas? Não é assim. A gente, dentro de um mandato, a gente tem que buscar fiscalizar. Eu acho que o mais importante, quando o mandatário ele esquece Brasília, no meu caso, e vem puxar o municipalista, é claro que você tem que cumprir as agendas lá. Tem datas e pautas que a gente tem que estar presente. É impossível. E a sociedade também tem que entender que ela vota em mim, não para que eu tenha que almoçar com ela todos os dias, que eu tenha que ir para o churrasco. Ela vota em mim para eu trabalhar para ela. O que as pessoas geralmente falam? Chegou a eleição, apareceu o candidato. Olha, na época de manga você colhe manga, na época de goiaba você colhe goiaba. E quando você contrata uma pessoa para trabalhar dentro da tua empresa, você contrata ela não para ela caminhar com você. Você contrata com ela para ela resolver o problema, o serviço que ela tem que fazer. E assim é o político, ele ganha uma eleição para realmente trabalhar as questões políticas e públicas. E isso, mais uma vez, nós somos uma sociedade analfabeta. Você viu que nada foge da parte da educação? Eu entro na saúde pública, se eu for em todas as cidades, o maior questionamento de todo mundo é a saúde. Segurança pública, volta para dentro da educação. Aí a gente vê o maior mal de tudo isso é a falta de conscientização política. Volta para dentro da educação. Você quer mudar a realidade do país? É a educação, porque é a única coisa para acabar a desigualdade social. Falam-se tanto de inclusão social, não falam? Você já viu alguma escola que ensina Libras para todos os alunos de forma geral, desde a primeira série? Mas, poxa, o surdo e o mudo vai comunicar só com o surdo e mudo? Pelo amor de Deus! E é uma pauta de esquerda, em tese. Mas não é pauta de esquerda. É princípio da dignidade da pessoa humana. É uma pauta da direita. É uma pauta de uma sociedade evoluída, civil, organizada e desenvolvida. Porque isso não está introduzido dentro das nossas grades curriculares. É uma das propostas e demandas que eu quero levar para dentro do Congresso Nacional. Nolei, é uma benção demais receber você aqui. E é muito interessante e muito legal, assim, ouvir todas as suas propostas. Tá até acabando aqui com a água já, a conversa tá muito boa. E assim, a gente tá caminhando já para o final desse nosso bate-papo.
Eu tenho certeza que a galera que está em casa e assistindo aprendeu demais aqui, escutando um pouco das suas propostas, mas eu não queria que a gente finalizasse sem você primeiro falar aí de como está vindo o seu apoio, certo? Porque imagino que uma pessoa como você, que agora saindo a deputado federal, não vem sozinho. Eu vi antes aqui, né, em off, né, nos bastidores, você falando um pouco da Rose, que está saindo, aí eu já não sei, acho que você acabou nem mencionando o seu partido, né? Sim. Então, assim, como que está esse apoio para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, você conseguindo agradecer aí também a participação de todo mundo. Exato, e no finalzinho assim, Sindolei, é claro, se você pudesse voltar no tempo, conversar com aquele Sindolei lá da primeira vez que ele saiu e tudo mais, qual que era a dica que você ia dar para ele? Falou assim, cara, continua nessa linha aqui, que eu vim de muito tempo e eu sei que deu certo, pra gente amarrar essa conversa aí. João e Paulinho, na verdade, vou começar pela tua pergunta, João. Eu não daria nenhum conselho, porque eu vejo assim, eu gosto sempre de falar para as pessoas, na vida nós somos uma sucessão de burrice. Teu pai fala assim, meu filho não faz tal coisa, você vai e faz, quebra a cara, e depois, se você tiver um filho, você vai falar para o teu filho a mesma coisa, o teu filho vai falar para o neto a mesma coisa. Tudo na vida é importante, a passagem, o processo, é o processo de amadurecimento. Não tem uma ciência exata. Qual que é a ciência correta? Fazer o certo. Faça o certo e não desista de fazer o certo. Esse é o único caminho. Pense muito, faça analogia, pense muito e assim, não caia nos enganos que o mundo traz, né? Vai por esse caminho que é mais fácil. O mais fácil, ele sempre vai te deixar na metade do caminho. Então, eu faria tudo de novo da forma que eu fiz. Faria mesmo, de coração. Tudo de novo da forma que eu fiz, sem nenhum arrependimento. E aqui, Paulinho, hoje, dentro da nossa região, aquilo que eu disse no início, pela primeira vez, a região do Bolsão, Costa Leste, desde a divisão do Estado, tem a grande oportunidade de ter um deputado federal eleito e hoje também um vice-governador eleito. Eu estou dentro da União Brasil, tendo a nossa pré-candidata ao governo, Rose Modesto, e agora o Alberto Schlatter, um grande empresário, um grande idealizador do agronegócio, uma figura extremamente conhecida nacionalmente e internacionalmente, e que representa a nossa região do Bolsão, Costa Leste, aqui de Chapadão do Sul. Hoje eu estava lá, quero até pedir perdão, né, aos meus amigos de Costa Rica. Pessoal, eu estive em Costa Rica rapidão, não procurei vocês, que eu estava em cima do horário para voltar para Paranaíba para fazer parte desse podcast, então foi muito corrido. Saí cedo para ir para Chapadão para a gente acompanhar essa agenda, e hoje eu vejo, se a nossa sociedade, ela sempre reclamou que nós somos uma região precária de nomes, de figuras políticas, hoje ela tem tudo para fazer a diferença e história dentro do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Um vice-governador, Alberto Schlatter, um deputado estadual, João Henrique Catan, filho, tem propriedade aqui no município de Paranaíba, deputado estadual, colocou boa parte, 80% das suas emendas na cidade de Paranaíba. É claro que tem os seus afazeres, deveres na capital, mas sempre se manteve muito presente e realmente tem condições reais de ser reeleito deputado estadual. E eu, Sindolei Moraes, ter morado 9 anos na cidade de Dourados, dentro da Grande Dourados, ter um grande grupo alicerçado dentro da região da Grande Dourados, ter adentrado na capital, Campo Grande, conseguindo também ampliar um grupo muito bom e dentro de Corumbá e a nossa região. A campanha de prefeito de Paranaíba, na verdade, me deu mais visibilidade. Eu acho que pós-campanha as pessoas olharam e entenderam a mensagem que eu quis passar. Então, muita gente chegou, deu os parabéns e falaram, olha, no futuro você vai ser o nosso prefeito. Mas a minha vocação sempre foi para a Câmara Federal, onde eu quero tentar mexer na nossa Constituição Federal, tentar mudar, porque tudo muda através de lá, não é por aqui. E tem bons nomes em Paranaíba para ser prefeito, não precisa necessariamente ser eu. E hoje chegou a hora da região olhar, conversar, debater.
não votar por favor, não votar por dinheiro, ter a consciência. Precisa de um trabalho? Vote em alguém que tenha condições, que tenha consciência, que queira trazer empresa para a região, para você trabalhar. Só o período eleitoral não vai mudar a sua vida. Ganhar R$500, R$1.000 de um candidato não vai mudar a vida. Mas um bom candidato pode trazer grandes qualidades de vida para você nos próximos 4 anos. E pensar também na questão nacional. Poxa, essa campanha nacional ela está muito dividida. O meu partido União Brasil vai lançar uma pré-candidata à presidência da República, que é a senadora Soraya Tronic, pela União Brasil, mas a gente vê uma campanha muito dividida entre 2 caminhos. Ou você vai com Lula, ou você vai com Bolsonaro. É um dos 2. E aí, quando você chega nas pessoas abortistas, elas querem Lula. Quando você chega naquele que defende ideologia de gênero, querem Lula. Naqueles que têm uma conduta mais voltada para o crime, elas querem Lula. Poxa, aqueles que são contra a igreja, querem Lula. Opa! Já que todas essas pessoas que não me representam querem Lula, eu prefiro o presidente Bolsonaro, que defende a pauta da família, a minha liberdade cristã, a minha liberdade democrática de me posicionar, de falar o que eu quero. O próprio Lula já falou, se ele for eleito presidente do Brasil, ele vai limitar os meios de comunicação. Isso que vocês estão fazendo aqui vai ter limitação. Será que é isso? Ditadura? Agora, eu não quero. O problema da fome do Brasil não é só do Brasil, é mundo. Foi o fique em casa, pandemia. É claro que naquele momento que a gente estava passando, tinha que tomar algumas medidas direcionadas. O presidente Bolsonaro, ele tinha atender o fique em casa, ir para a rua, e aí eu estou colocando o meu posicionamento, tá? Não é posicionamento de ninguém. Ir para a rua, gerar a multiplicação de pessoas na rua, e ter o maior número de pessoas contaminadas e cada um ter ali o anticorpos no corpo, ou correr para a vacina. Esse seria o caminho. Mas se ele fosse para a vacina, ia ter a turminha do contra ia falar assim, genocida, quer matar as pessoas, está aplicando veneno, não quer que o povo aposenta mais no Brasil. Era isso que ia acontecer. E aí o que o povo ia fazer? Realmente vai aplicar veneno, não quer tomar vacina. Era isso. É muito difícil. Se ficar o bicho pega, escorrer, o bicho come. E quando você tem chefe de Estado e você tem que tomar algumas decisões, e você tem que tomar 2, você vai escolher um caminho. E saiba, o lado que você for, você vai tomar paulada e pedrada. O lado que você for. E aí a turminha do contra ia falar de uma forma real. Toda vacina, ela leva de 8 a 10 anos, 15 anos para realmente. Só que, graças a Deus, com a vacina, reduziu muito a morte de Covid. Deu certo, mas eu estou colocando as coisas que poderiam acontecer. E aí, se tivesse aquelas ondas que saíram, né? Tá morrendo gente em razão da vacina. Eu não duvido, eu não sou médico, eu fiz direito. E mesmo assim eu não sei tudo dentro do mundo jurídico. Mas a gente tem que se preocupar por isso. Você que é cristão, que gosta de ir na tua igreja cultuar o teu Deus e ter a tua liberdade, saiba que aquele que já esteve, ele é contra a igreja, pelo menos ele já se posicionou. Passa, lei, como contra? Poxa, é simples, quando fala da retirada de alguns textos da Bíblia, e a Bíblia fala que não pode ser retirado nada ali dentro, está lá em Apocalipse, né? Eu lembro de várias partes da Bíblia, João, mas eu não sei se está onde está. Eu sei que está na Apocalipse aí. Eu esqueço o endereço, mas eu sei chegar na casa. Mas é isso, gente. E o que eu peço? Responsabilidade na hora de votar. Só a política que muda o nosso país, que traz qualidade de vida para a gente. É isso. Glória a Deus. É isso aí. Sindolei, mais uma vez é uma honra e um prazer muito grande receber você aqui. A gente, particularmente, né, habitante aqui de Paranaíba, viu toda a sua história aí, na disputa pela prefeitura agora em 2020, viu como você foi atrás, conseguiu uma votação expressiva. Então, assim, aqui no nosso podcast a gente recebe as pessoas, né, que a gente acredita que há alguma influência. Até pouco tempo atrás a gente também recebeu o prefeito aqui de Paranaíba, Michael, que você falou que
que disputou também uma eleição. E assim, aqui a gente está aqui para ouvir e foi uma honra te receber. E a gente sempre espera que, se for da vontade de Deus, que você venha com a vitória e também consiga fazer a diferença pela nossa cidade, mas acima de tudo pelo Brasil. Vou mais uma vez agradecer aqui, né, toda a nossa estrutura. Vou deixar o João falar também, que eu tô comendo o tempo dele. Mas seu tempo. Quero aproveitar só essa última deixa aqui, porque a gente tem alguns apoios e agora, quando esse vídeo for sair, vai sair em agosto. Também no dia 20, nós temos um evento aqui onde a gente vai contar com a participação de uma figura bem expressiva também no ambiente internacional, que é o Charles do Bronx. E nesse evento a gente está com a parceria com a organização e a gente vai sortear algumas pulseirinhas, né? Algumas entradas para as pessoas. Então, se você quer participar, você deixa o seu comentário aqui, você se inscreve também no nosso canal, você curte esse vídeo aqui que a gente está conversando com o Sindolei para você poder participar, certo? Exato. Quero também... Pode falar. E eu também falar para você e também na nossa página no Instagram, que lá também vai estar rolando um outro sorteio por fora, mas se você quer participar desse, deixa o seu comentário aí, que a gente vai estar fazendo a contagem do sorteio aqui. É isso aí, a gente quer agradecer também nossos patrocinadores, a Erva Trotes, está nos apoiando já há algum tempo. Muito obrigado por fazer tudo isso aqui também ser possível, né? Tá colocando a erva que a galera leva, elas fazem questão de levar. Inclusive, a gente separou esse brinde aqui para o Sindolei. Sindolei, a gente não pode acabar antes de você também passar as suas redes sociais. Você falou de sua página no Facebook, no Instagram. Então, pode ficar à vontade aqui para passar. Quem quer acompanhar o Sindolei, quem quer votar no Sindolei, vai acompanhar seu trabalho por onde? Olha só, eu estou escrevendo um nome aqui. A gente é caprichado no negócio aqui, ó. Tá aqui, ó. Sindolei Moraes, SINDOLEY Moraes. Rapaz, não, a gente vai fazer um favorzinho. Siga lá no Instagram. A gente vai colocar aqui, ó, vai colocar na descrição, no comentário. Aí, ó. Aí top, tela. Eu gostei. Não, Siga lá no Instagram, na página do Facebook, nos acompanhe. Logo, logo o nosso número vai estar lá. É bem facinho, para que vocês possam nos acompanhar. Já tem o número definido já? Tem, mas eu não posso falar. Ainda não está não está registrado. Tá certo, tá certo. A gente ainda está na pré-campanha. Eu sou leigo, se eu estiver pedindo Justiça eleitoral não pode. Então, daqui uns dias o número vai estar nas nossas redes sociais. Acompanha. Lembrando que o voto é 1 mais 1. Não existe uma pessoa que vota uma vez e o voto dela valha 10. Exato. Então, você é responsável pela nossa chegada lá, para que possamos chegar e fazer a diferença na sua vida, com toda a vontade do mundo de fazer a diferença e fazer o certo. É isso. Se esquecer do meu nome, Sindolei Moraes, é fácil, é só lembrar daquela música I Singular da Beyoncé, e aí tá na mente, tá na lembrança. É parceria que você fechou com ela, né, lá atrás, para ela já te lançar. Mas agora eu vou passar pro João se despedir pra gente poder encerrar também. Mas ó, a gente vai deixar aqui anotado pra galera não ter que ler aqui, porque... Pelo amor de Deus, né? Tá tudo muito moderno hoje em dia. Tá tudo muito moderno hoje em dia. Mas é isso aí. Lembrando, né, de novo, galera, a gente está recebendo muitas figuras no mundo da política, né? Vocês estão apoiando alguém? Não, a gente só quer conversar com todo mundo, assim como a gente conversou com o prefeito, assim como a gente está conversando com vocês, os demais candidatos também, ou que já estão ali representando. E se Deus quiser, futuro deputado federal aqui, ó. Exato. Amém. Fazer a moralzinha trabalhando. A gente também vai colocar aqui para sentar nessa mesa. Obviamente, pô, João, todo mundo vocês falam que foi uma honra estar aqui. Cara, todo mundo que a gente recebe aqui, pra gente é uma honra. Então, Sindolei, é uma honra ter tido você aqui. Muito obrigado por ter disposto da sua agenda. Como você disse, você está andando muito, viajando pra caramba. Então, assim, muito obrigado por ter disposto um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado por você também que dispôs do seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Lembrando, nos siga nas nossas redes sociais, @anoitedepodcast, tanto no Facebook, tanto no Instagram, tanto no TikTok. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like aqui e também o Sindolei vai estar postando nas demais coisas nas redes sociais dele. Também acompanhe lá, você que curtiu o trabalho e você também que quer saber um pouco mais daquilo que o Sindolei está fazendo. É isso aí, família. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Tamo junto, galera. É nóis. Beijo.